Olá meus amigos, nessa videoaula nós vamos falar de uma das últimas técnicas que possam ser aplicadas especificamente no momento da seleção, no processo de recrutamento e seleção. Vamos falar especificamente das avaliações que podem ser aplicadas em processos seletivos. E aí nós sabemos que todo processo de seleção ele começa exatamente na etapa de recrutamento, que é um momento específico em que os analistas de recursos humanos, quem vai conduzir ali o processo de recrutamento e seleção, tem condições aí de buscar currículos, ou resgatar até mesmo os cadastros, de candidatos que já tenham passado em processos seletivos anteriores ali na empresa, ou até mesmo quando nós buscamos, as indicações de candidatos que tenham interesse em vir participar do processo. A partir das indicações, a partir da apuração, da prospecção de currículos, nós então vamos desenvolver aí a triagem, que já pode ser compreendida como uma primeira técnica de seleção, que é um momento específico que nós vamos observar se o que o candidato apresenta ali naquele documento, no seu currículo, realmente é compatível com quais sejam as expectativas para o processo, as expectativas ali para aquele cargo que esteja em aberto. Então é possível dizer que mesmo ainda numa análise curricular, a gente já tem aí uma pré-seleção. Já é o primeiro instante que a gente já começa a observar. Bom, esse candidato realmente pode ter aptidão, tem um perfil coerente ao que nós esperamos para preencher esse cargo que esteja em aberto. Mas a gente sabe que só a análise curricular, logicamente, não vai ser suficiente. É indispensável que a gente tenha interações com esses candidatos para poder conhecê-los melhor. Então, a gente começa propriamente o processo de seleção. Daqueles currículos que eu triei, então nós vamos formar a nossa tropa de candidatos, recrutamos, e aí nós vamos aplicar os métodos. Como eu já falei em outros momentos, usar apenas uma técnica não é suficiente para conhecer a fundo todos os candidatos que estejam interessados em participar do processo, e muito menos vai ser suficiente para conseguir conhecer plenamente o perfil de um candidato. Mas a gente sabe que dessas técnicas a gente pode utilizá-las de um modo único, se o cargo for muito objetivo, mas o mais estratégico, o mais ideal é que nós façamos a combinação dessas técnicas. E a gente sabe que a técnica mais comum de ser utilizada é a entrevista. Então tudo começa lá com o momento que nós vamos chamar os candidatos para serem entrevistados, vamos programar e realizar essas entrevistas e com base no que os candidatos apresentem ali nas entrevistas, principalmente nessas perguntas que foram apresentadas para esses candidatos, foram perguntas estratégicas, foram perguntas muito bem elaboradas, que não induziram a respostas imediatas, porque a gente precisa tomar muito esse cuidado. A gente sabe que no momento que um candidato esteja participando de um processo seletivo, ele está se autopromovendo, ele quer ser classificado para conquistar aquela oportunidade de trabalho. Isso é lógico. Então não posso criar perguntas que já induzam a resposta instantânea do tipo, você é um bom líder, Claro que a pessoa vai falar, sim, sou um ótimo líder. Ou, aqui nós exigimos que os funcionários sejam pontuais. Você é pontual, você tem problemas com o horário. É lógico que essa pergunta já tem a resposta pronta. A pessoa, sabendo que ela está sendo avaliada, ela vai dizer exatamente aquilo que ela sabe que esperam ouvir dela. Então as perguntas de um roteiro de entrevista precisam ser muito bem formuladas, precisam ser estratégicas para a gente identificar algumas características ali dos candidatos. E aí, nesse momento que eu estou interagindo, conversando com o candidato através de uma entrevista, nós vamos levantar hipóteses. É possível fazer inferências. A partir daí, a partir dessas informações que eu já consigo ter por estimativas sobre o perfil daquele candidato, logicamente eu posso aplicar outras ferramentas, outras técnicas que vão me permitir confirmar ou descartar algumas hipóteses que eu tenho levantado ali do perfil dos candidatos. Então a gente começa a trabalhar propriamente a combinação dos métodos. Então a gente tem a dinâmica de grupo, onde eu posso observar os comportamentos que aquele candidato apresenta nas suas interações sociais. Mas, logicamente, eu só vou aplicar uma dinâmica de grupo, tendo coerência com o processo que nós estejamos conduzindo, se de fato for para um cargo que aquela pessoa, depois de admitida ou depois de contratada, ela realmente vai interagir com outras pessoas, ela vai precisar estabelecer interações com outros colegas ou com diversos públicos. Se for uma função que aquele profissional vai exercer de uma maneira isolada, é ele sozinho, com seu instrumental de trabalho, ou ele sozinho desempenhando as suas tarefas, não faz sentido eu aplicar uma dinâmica de grupo. Mas, se eu vou ter essa condição de realmente observar a pessoa que precisa estabelecer interações humanas no seu trabalho, a dinâmica vai ser propícia e, mais ainda, ela também vai me possibilitar confirmar ou descartar
algumas hipóteses que a gente já tenha levantado sobre o perfil daquele candidato no momento que nós podemos conhecê-lo na apresentação para uma entrevista. Mas não para por aí. Embora a entrevista e a dinâmica de grupo sejam as técnicas mais comuns, outras técnicas também podem ser complementares para a gente ter uma certeza maior sobre o perfil desse candidato. São as provas de conhecimentos, ou uma prova situacional, e as avaliações psicológicas. Logicamente, né, que isso vai tornar o processo de recrutamento e seleção um pouco mais oneroso, né? Ele vai requerer um pouco mais de tempo para a gente realmente poder aplicar essas diversas técnicas. Eu vou precisar que a minha equipe de analistas de recursos humanos estejam muito bem qualificadas, saibam muito bem como empregar estrategicamente essas ferramentas, essas técnicas. Agora, num caso específico, né, se nós vamos avaliar o aspecto comportamental, alguns traços de personalidade daquele candidato, e a gente quer ter uma certeza maior de que o perfil dele realmente é compatível, né, com o que vai ser esperado ali para aquele cargo, para aquela função, a avaliação psicológica ela tem um grande cuidado, que embora a área de recursos humanos ela possa ser assumida aí por administradores, por engenheiros de produção em alguns casos, né, ou por qualquer profissional de outra formação, as avaliações psicológicas elas somente podem ser aplicadas por quem realmente já tenha a formação em psicologia. Ou seja, por psicólogos e mais ainda, psicólogos que estejam devidamente credenciados pelos conselhos regionais de psicologia, né? Por quê? Quando a gente vai aplicar uma avaliação psicológica, nós vamos falar de um aspecto muito individual daquele candidato. É necessário que ele tenha, né, se ele solicitar, ele possa receber aí um feedback de como que ele tenha sido avaliado naquela avaliação psicológica. E aí esse feedback vai ser determinante, porque ele vai saber que está falando sobre um aspecto dele, dos comportamentos dele, das posturas, atitudes, da personalidade dele ou de alguma aptidão. Por isso é necessário ter todo um cuidado. E mais ainda, as avaliações psicológicas, os testes psicológicos, eles têm todo um treinamento, né? Até mesmo quem estuda psicologia, quem se forma na psicologia, precisa, para aplicar alguns desses testes, precisa ter uma formação complementar, precisa de todo um curso que as graduações aí em psicologia não oferecem, né? Dependendo da complexidade do instrumento, dependendo da complexidade ali daquela avaliação, e também, né, tem que ter todo o conhecimento sobre quais são os traços, quais são os atributos, os construtos que realmente são considerados para cada teste específico, para também saber como aplicá-lo, né? Em quais condições aplicá-lo. Já as avaliações de conhecimento elas podem ser elaboradas contanto que, logicamente, tenham coerência com o tipo de atividade, com o tipo de competência que vai ser requerida do profissional, se ele for o contratado para aquele cargo que esteja em aberto. Então, a gente observa, né, que vamos aplicar todos esses métodos, todas essas técnicas, ainda assim, né, o ideal é que o processo não se conclua com uma tomada de decisão final apenas dos analistas de recursos humanos, né? A gente tem aí como levantar várias evidências, seja sobre o que o candidato apresenta sobre si, seja de como possa ter sido observada a sua interação ali numa dinâmica de grupo, seja o seu domínio de conhecimentos, de habilidades que ele apresenta ao realizar uma prova ou mesmo passar por uma simulação, ou seja, também através de evidências que possam ser apuradas aí por um psicólogo na aplicação de uma avaliação psicológica. O ideal é que aqui a gente tenha, ao fim, uma descrição do perfil de alguns candidatos, principalmente, né, os candidatos finalistas, para que o analista de recursos humanos não tome uma decisão sozinho e no final ele levante, né, ele chame ali o solicitante, lembrando, né, que todo o processo de recrutamento de seleção começa exatamente com a manifestação de uma requisição para uma nova contratação. Então o ideal é chamar aquele responsável pelo setor solicitante ou o diretor da empresa ou aqueles profissionais que assumem os cargos mais estratégicos da organização, que eles venham participar, né, se possível, em uma pequena comitiva, né, em um grupo que eu sugiro que seja um grupo de número ímpar, né, porque se tiver algum empate de ideias, é necessário ter um terceiro elemento para desempatar essas ideias. Imagine, você faz uma comitiva com duas pessoas, um gosta demais de um candidato, o outro gosta demais de um outro candidato. É necessário ter um terceiro elemento para desempatar, né, essa tomada de decisão. Mas é indispensável chamar esse profissional do outro setor, aquele profissional que tenha solicitado todo o processo, porque ele é quem melhor conhece quais serão as expectativas, como que aquele cargo realmente vai compor a sua equipe, quais são as principais atribuições, qual é o perfil. Mas
visado, né, para assumir aquela oportunidade de trabalho. Então, o RH ele pode se responsabilizar, logicamente, da condução de todo o processo. Mas o ideal, não que seja obrigatório, mas ideal é que quando a gente vai fechar a decisão por quem de fato vai ser o admitido ou o selecionado no processo de seleção, que essa tomada de decisão seja estabelecida em conjunto, né, no possível consenso, incluindo, logicamente, aquele solicitante de todo o processo. E aí, né, sabemos que o processo deve finalizar dessa forma, mas aqui eu preciso especificar, né, as avaliações como são aplicadas. Então, a gente sabe que as avaliações situacionais, né, vão mensurar ali, vão avaliar os conhecimentos, mas sobre as avaliações psicológicas especificamente, é interessante destacar dois tipos, né, os principais tipos de avaliação. A gente pode ter um teste que me possibilite uma análise projetiva e um teste que me possibilite uma análise psicométrica. O que isso significa, né? Quando nós temos um teste psicométrico, veja pelo próprio nome, né? Nós estamos falando de medidas sobre alguns aspectos psíquicos, né? Seja de alguma aptidão, seja de uma capacidade cognitiva, seja de uma inteligência, né? Uma capacidade de memória, enfim, qualquer processo cognitivo que aquela pessoa vai precisar empregar na realização das suas tarefas. E se eu tenho, né, como trabalhar com scores, bom, a maior parte da população se concentra nessa média. E a gente aplica a avaliação psicológica, né, especificamente sobre esse objetivo, né, sobre qual atributo essencialmente esteja sendo avaliado naquele tipo de processo, com a aplicação daquele instrumento, aquele tipo de avaliação. Quando a gente faz uma avaliação psicométrica, é porque a gente tem como identificar, olha, esse candidato está acima ou abaixo da média, né? O coeficiente de inteligência dele, por exemplo, é extremamente avançado, quer dizer que ele está acima da média. Ou o nível de atenção concentrada daquele candidato ainda não é o ideal, né? Está abaixo da média. Quando nós temos condições de trabalhar em cima de medidas, nós temos uma avaliação psicométrica. E aí, quando a gente vai fazer um processo seletivo que eu preciso analisar se aquele candidato está apto ou inapto, o ideal é que eu aplique instrumentos psicométricos. Agora, quando nós vamos fazer uma avaliação de análise projetiva, é porque nós estamos observando personalidades, né? É uma avaliação específica para conhecermos a personalidade do funcionário. E aí é indispensável ter muito cuidado, porque se você estiver contando aí com o suporte de um psicólogo que vai aplicar uma avaliação projetiva, né, um teste projetivo, que vai ter essa possibilidade de conhecer alguns aspectos da personalidade do candidato, não tem condições de você chegar para o candidato e falar, olha, o seu jeito de ser é incompatível com a nossa empresa, né? Não pode ser assim, porque nós não temos como identificar o que é certo, o que é errado sobre jeitos de ser, sobre personalidades, né? É lógico que alguns aspectos vão ser essenciais, do tipo, eu preciso que o profissional que assuma essa função tenha um pouco de agressividade. E aí eu consigo, numa avaliação psicológica, observar que aquela pessoa não domina de tanta agressividade, que ela está muito mais preocupada, né, com o outro do que impor no seu ponto de vista, por exemplo. E aí eu posso observar que talvez aquele perfil, né, não seja o mais adequado para essa função. Mas dizer que a personalidade da pessoa está certa ou errada, isso chega até mesmo a ser um crime, né? É até mesmo uma ofensa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa maneira de apresentarmos o feedback. E aí, especificamente, né, sobre as avaliações, quando a gente vai aplicar uma avaliação de conhecimento, eu posso mensurar ali, né? Essa avaliação pode se basear num teste escrito, então, logicamente, eu vou observar, vou tentar conhecer como que aquele candidato, ele domina os conhecimentos que ele adquiriu ao longo das suas aprendizagens, ao longo da sua formação, né? Então eu posso simplesmente jogar no problema e vejo como que a pessoa descreve a solução daquele problema, né? Então eu posso observar ali os conhecimentos. Além dos testes escritos, a gente pode também pedir, né, uma dissertação, uma análise, pedir para que a pessoa discorra sobre um determinado assunto, alguma condição que seja comum no dia a dia, né, de trabalho daquele cargo para o qual ele está tentando, e uma simulação, que são os testes práticos. Mas perceba, né, que se eu tenho interesse de conhecer, ter identificação de como que aquele candidato assume os seus conhecimentos, é logicamente que eu preciso observar criteriosamente conhecimentos que sejam compatíveis, que realmente vão ser necessários para o exercício das atribuições, para o exercício das funções ali daquele cargo.
Então, se nós vamos criar uma avaliação de conhecimento, logicamente eu tenho que contextualizar com alguma condição que seja comum para aquele cargo, para o cotidiano das tarefas daquele cargo. E aí isso possibilita, né, para a equipe de analistas de RH já terem uma estimativa de como que a pessoa assuma, né, algumas competências que poderão ser requeridas dela ali, se ela for a contratada admitida para aquela função. Enquanto as avaliações psicológicas, elas podem, né, mensurar vários aspectos, então vários atributos podem ser avaliados nesse tipo de avaliação, como por exemplo a personalidade, né, se for uma análise projetiva, as estimativas de comportamentos, né, alguns determinados comportamentos eu já posso fazer estimativa também numa análise projetiva, raciocínio lógico, se aquela pessoa domina mais inteligência, né, se ela realmente é mais criteriosa, se ela é mais analítica ou se ela é mais tem um raciocínio mais abstrato. Se ela tem capacidade de compreensão, inclusive a gente pode ter até mesmo alguns testes, né, que vão avaliar o domínio da linguagem, se a pessoa realmente compreende aquilo que possa ser transmitido para ela, apresentado como uma ordem de tarefa, né, no seu cotidiano de trabalho. Habilidade verbal, se especificamente, né, aquele cargo requerer aí habilidades de liderança, né, como que essa pessoa domina essa capacidade de se comunicar com outras pessoas. Raciocínio e relações espaciais, especificamente se for um caso de engenharia, se for trabalhar com arquitetura, ou até mesmo se for trabalhar numa área de risco, né? Então, como que ela observa as relações espaciais. Funções motoras, e aí uma das avaliações que a gente mais comenta, né, é o PMK, aquele teste, o exame psicotécnico, que quem aí já tem carteira nacional de habilitação, quem tem carteira de motorista, precisou ser aprovado nesse tipo de avaliação, justamente porque eu tenho como observar no PMK, que é exatamente o teste psicotécnico, né, se a pessoa ela consegue controlar as suas emoções e as suas ações. Uma pessoa no ímpeto, né, explosivo de uma emoção, ela não pode diretamente partir para a ação. Ela precisa ter esse controle das emoções sobre o que ela vai exercer, né, na sua motricidade, nos seus movimentos. O mesmíssimo teste que é aplicado para futuros condutores de veículos, né, também é aplicado para profissionais de vigilância. Porque da mesma maneira como você precisa pensar 3 vezes antes de perder paciência no trânsito e partir com o carro para cima da calçada sem atropelando todo mundo, né? Um policial, um vigilante que esteja carregando uma arma de fogo, ele tem que ter capacidade de pensar 3 vezes antes de efetuar o primeiro disparo, né? Então, essa condição de avaliar se a pessoa tem um controle, né, das suas emoções é possível de ser observada aí, por exemplo, na aplicação do PMK, que possibilita, né, avaliar as funções motoras. Habilidades físicas também são possíveis. Inclusive, a gente também tem alguns casos, né, além da avaliação de conhecimento, da avaliação psicológica, não especificamente uma avaliação de conhecimento, mas eu posso fazer uma simulação para observar como que está o condicionamento físico, né, de um determinado candidato. Então, eu posso observar esse aspecto tanto numa avaliação de uma simulação, uma avaliação de conhecimento, né, como também numa avaliação psicológica. Além da capacidade de memorização, se a pessoa vai precisar guardar muitas informações no exercício da sua função, como que ela demonstra isso, a sua capacidade de atenção, de observar minimamente alguns detalhes que serão imprescindíveis ali no seu cotidiano de trabalho, a sua percepção e vários outros aspectos. Mas uma coisa que é indispensável chamar a atenção, e volto a dizer, né, que somente quem seja de fato psicólogo é que tem autorização legal para aplicar esse tipo de avaliação psicológica. Tanto que um dos aspectos mais observados rigorosamente aí pelos Conselhos Regionais de Psicologia, em cumprimento com as diretrizes, né, do Conselho Federal de Psicologia, é se os profissionais da psicologia que usam, né, avaliações estão utilizando os instrumentos corretos, né, se não é xerox desses instrumentos, porque são instrumentos que já foram validados por vários estudiosos, né? Tem propriedade intelectual, tem ali que ser instrumentos adquiridos da editora que publique, né, esse instrumento, e não somente para respeitar a propriedade intelectual, mas também porque existe uma necessidade de uma periodicidade para esses testes que estejam em vigor, que estejam de fato sendo aplicados, para observar se eles realmente estão coerentes com a nossa realidade. Por isso, tem todo um cuidado, né, assumido aí pela gestão, pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, sobre como sejam aplicadas avaliações psicológicas, especificamente sobre o processo de recrutamento e seleção de pessoas para emprego. Portanto, né,
Se você pretende aplicar uma avaliação psicológica, mas não tem a formação de psicologia, logicamente você vai precisar de um suporte de um psicólogo para conduzir o seu processo de seleção. Mas, volto a dizer, a combinação dessas técnicas são estritamente necessárias para termos uma melhor profundidade no conhecimento, no que possa ser possível explorar sobre o perfil daquele candidato, que a gente consiga ter uma mínima certeza de que realmente vai ser o mais apto a ser admitido. E eu espero que toda essa apresentação aqui tenha sido proveitosa para o seu conhecimento sobre os processos de recrutamento e seleção. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse vídeo.